Bom, nós estamos estudando... Obrigado. Pergunta por pergunta do Livro dos Espíritos. E qualquer um de vocês poderá participar do estudo, fazendo indagações, comentários. Apenas pedimos para aqueles que estão em casa que não se esqueçam que há muitas pessoas que estão também com as janelinhas do MSN funcionando. E se você quer contar a história da sua vida para depois fazer a pergunta, não vai ser possível que nós tenhamos como atender você. Pedimos então que você seja breve, seja objetivo, seja prático, seja claro, para que a sua indagação possa, de verdade, fazer parte do nosso contexto interativo. Uma outra opção é você, ao invés de escrever diretamente no MSN, você prepara a sua dúvida, bem escritinha, e manda por e-mail quando ela já estiver pronta. Às vezes você lê novamente, pede para um parente que está com você ler, se ele entendeu, não é? Se o seu amigo não entendeu o que você escreveu e mandar para nós, vai ser a mesma coisa. Só que a gente vai estar aqui, não tem como perguntar para você na hora. Então, se você faz isso antes de enviar, você abrevia o caminho, não é? Você já tem com você a claridade, seu amigo, sua esposa, seu esposo também disseram que é compreensível, aí chega para nós, fica mais fácil. Então, você participa também assim. Estamos tratando da encarnação em diferentes mundos, certo? Semana passada estávamos na pergunta 177, certo? Vocês viram o que hoje? De diferente? Eclipse. Eclipse. Ana Paula, o que é esse negócio aí? Você está fazendo o que, Ana Paula? Eclipsada aí no frio? Eclipse. Vem do grego. Eclipsis. Fenômeno em que um astro deixa de ser visível, totalmente ou em parte. E pela interposição de outro astro entre ele e o observador. Então pode acontecer eclipse para nós, não é eclipse do quê? Do Sol, da Lua. Pode aparecer um eclipse da Terra? Pode acontecer? Eclipse da Terra? Pode aparecer? Pode acontecer um eclipse da Terra? Pode ou não pode? Acontece sempre. Pode acontecer, claro. Basta que um outro corpo passe entre a Terra e a fonte de luz. Só que você vê o eclipse da Terra, para você poder testemunhá-lo, você tem que estar lá, naquele outro corpo celeste, não é? Que vai ser aquele que vai ver a Terra desaparecendo assim, atrás. Não é? Então, existe sim essa realidade em todos os corpos que orbitam. E isso quando ele faz sombra, ou quando ele entra na sombra. Hoje foi como? Como foi hoje o eclipse da Lua? Sim, mas foi como? A Terra ficou entre o Sol e a Lua. E a Lua então passando por detrás, ela penetrou naquilo que se chama de cone de sombra que a Terra projeta no espaço, por causa dos raios que o Sol envia para nós. Vocês estão vendo uma sombra na minha cara aqui, ó? Por quê? Porque o meu braço, não é? O meu braço está impedindo um pouco dos raios do Sol, os raios da luz chegarem no meu rosto. Então a mesma coisa. A Terra está aqui, na minha mão, a luz está aqui, no meu cabeção, e então, quando ela entra na zona de sombra, quem está na Terra perde a visualização luminosa. Isso indica que a Lua tem luz própria, não é? Tem ou não tem? Porque se tivesse, teria eclipse? Não.
Se a Lua tivesse luz própria, não haveria problema, ela entraria no cone de sombra, mas ela irradiaria sua própria luz. Então a luz que nós vemos no céu, quando a Lua está lá bonitona, é luz que vem de onde? Da CPFL. CPFL bota uns fios lá, de noite ela acende. E aí fica aumentando a conta de luz da gente, só para a gente pagar. É a CPFL que mantém a lua acesa de noite? Quem é? A lua reflete a luz do sol. E vejam como é bonita, não é a mecânica? A luz é tão intensa às vezes que, no caso da lua cheia, você consegue até ler alguma coisa. À noite, em determinado local onde haja uma facilitação da atmosfera, a luz chegando até a nossa superfície. E há um fenômeno interessante quando acontece este eclipse, dependendo da sua intensidade ou da distância da Lua em relação à Terra, no cone de sombra, acontece um fenômeno chamado lua vermelha. Os antigos diziam que a Lua tinha sido banhada em sangue e interpretavam misticamente essas coisas, não é? Esse é um processo óptico, porque apesar de ela estar num cone de sombra, dependendo da distância, esta sombra não é total, porque existem raios que convergem de maneira diferente e que produzem dois tipos de sombra. Uma sombra mais próxima da Terra, que é uma sombra total, compacta, densa, vamos dizer assim, não é? E uma sombra que é menos escura, mas ainda assim é sombra. E que quando a Lua passa, ela se apaga, mas ainda existe uma penumbra. E pela difração, ou pela modificação dos raios do Sol na atmosfera, produz um color avermelhado. Mesmo, algo parecido com o arco-íris, que tem várias tonalidades, não é? Uma delas é o vermelho, não é? Então, a mesma coisa se dá na visualização da Terra em relação à Lua, quando há esta coloração avermelhada. Então, em alguns lugares, vocês vão ver essa lua vermelha. Apesar de ela estar apagada, ela reflete um reflexo avermelhado. É muito interessante. Diferente de quando a lua está toda negra, que ela não reflete a luz, porque ela está no cone de sombra mais próximos da Terra, não é? Um cone de sombra bem denso. E isso é assim por quê? A Terra é uma bolinha, não é? E o Sol é uma bolona, certo? Então a bolona, ela emite luz de toda a sua superfície. Ela emite luz deste dedinho e deste dedão, que estão em lados opostos. Então este raio de luz, ele passa por aqui, e da mesma fonte esse raio de luz passa por aqui na Terra. E assim também do dedão, o raio de luz sai daqui, passa por aqui, e ao mesmo tempo outro que saiu dali passa por aqui. Então há uma intersecção diferenciada dos raios de luz, produzindo zonas de sombra diferente na pessoa. Isso acontece conosco também. Quando temos uma fonte muito grande de iluminação, e temos um ponto como é a Terra, os raios, eles interrompem, eles são intersectados pelo corpo em vários pontos. Deste lado, o raio que vem de lá vem por um lado, o outro vem por aqui. E aí você vê que há um núcleo que é a sombra escura, mas há outro em que a sombra já não é tão escura, porque há reflexos de outros raios que estão andando por perto, né? Então, muito interessante este processo. Mas, vamos voltar ao Livro dos Espíritos. Na pergunta 177, que fala sobre a encarnação nos diferentes mundos, Kardec queria saber, para alcançar a perfeição e o bem supremo, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Sim ou não, Sérgio? Não. Não. Por quê? Na aula anterior. No estudo? Espera aí que o Vanderlei estava em Marte, ele está chegando. No estudo anterior, sim, você chegou a citar como exemplo um aluno que não precisa fazer
todas as faculdades existentes para conhecer todas as áreas, por exemplo, comunicação, odontologia, para que isso ele venha a progredir. Isso. Então isso significa que nos diversos mundos o que acontece? Em cada mundo eu aprendo algo diferente. Então eu tinha que renascer em todos. Se em cada mundo eu aprendo algo diferente, a resposta deveria ser o contrário. Então eu tenho que nascer em todos. Mas se aquele mundo tem o mesmo grau do mundo da onde eu vim, nada tenho a aprender lá, não é isso? Então eu não aprendo nada novo em todos os mundos. Existem salas de aula, e ele lembrou bem do que nós falamos na semana passada, que vão ensinar a mesma matéria, não é? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Mandelei. Vão ensinar a mesma matéria. Então não há nenhum sentido o indivíduo sair do segundo ano primário dessa escola e se matricular no segundo ano primário da escola do outro bairro. Mas ele pode se matricular numa outra escola, onde vá para um outro curso, para um outro ano, vai para o terceiro, vai para o quarto. Então, os espíritos explicam que não é necessário que a gente renasça em todos os planetas que existem, porque, naturalmente, muitos estão no mesmo nível, vão ensinar a mesma lição, estarão fazendo a mesma coisa. Portanto, você vê um, vê todo, vê todos eles. Se aprender em um, estará se capacitando para ir para frente sem precisar passar pelos demais. Agora, pode ser que você não aprendeu tudo em um e o mundo espiritual resolva colocar você num outro mundo do mesmo nível, para terminar num outro mundo o aprendizado. Isso também é possível, em mundos que estejam no mesmo patamar. Mas esta é uma lição velha. Nós já falamos sobre isso semana passada. Vamos agora então para a segunda pergunta que está inserida na mesma pergunta 177. Como se explica, neste caso, uma vez que a resposta foi esta, o espírito não aprenderia nada de novo num outro mundo que seria igual, olha como Kardec, ele não está fazendo de conta que, sabe aquela história, eu vou levantar a bola para você dar o bicudo. Aquele joguinho de cartinhas marcadas. Ora, se você, olha o raciocínio de Kardec, se você não precisa nascer em todos os mundos que existem, porque muitos deles estão no mesmo nível, então como é que se explica que eu tenha que renascer muitas vezes no mesmo mundo? Se este mesmo mundo está sempre no mesmo nível. Ou seja, Kardec está pressando os espíritos. Ah, tem que renascer? Tem. Ah, você não renasce em todos os mundos, porque os mundos são parecidos, muitos deles, você não precisa mudar daqui para lá. Então por que eu volto toda vez no mesmo? Não é tudo igual? Kardec, usando do raciocínio livre, e é por isso que ele foi o codificador, porque ele não tinha um joguinho de, olha, se me pergunta tal coisa para eu te responder, viu, Kardec? Para os espíritos ficarem fazendo o espiritismo. Não. Os espíritos deram a Kardec porque ele era um espírito capacitado, um espírito independente, um pensador responsável, deram a ele a autonomia para perguntar o que ele desejasse saber. Porque sabiam que se tratava de um missionário em trabalho de garimpo das leis do Espírito, feito com responsabilidade. Então Kardec vem aqui e diz, ora, se não é possível então, não é adequado, não é plausível que uma alma tenha que renascer em todos os mundos por esse motivo, esse não é o mesmo motivo que nos questiona então por que ele tem que renascer no mesmo mundo? É a pergunta. Como se explica nesse caso a pluralidade de suas existências sobre um mesmo globo? Aí os espíritos olhou para o outro assim e falou assim, poxa, mas tinha que ter mandado esse Kardec. Esse cara é muito curioso. Dá um sopapo na cabeça dele lá para ele ver se ele para de fazer essas perguntas difíceis. Será que foi isso que os espíritos responderam?
Ou então, seu Kardec, isso é mistério. O senhor está indo muito além do que é possível. O senhor não pode perguntar estas coisas. Não lhe é lícito. Não, ao contrário. Se trata de uma notícia, de uma consolação que Jesus prometeu, e ela está sendo organizada de maneira metódica, de maneira responsável, de maneira séria e direta, se é uma coisa que os espíritos não iriam dizer é: cala a boca, Kardec, você está se metendo onde você não é chamado. Em algumas perguntas que Kardec faz do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a ele dizendo: não podemos lhe responder essa questão. Em outras, como foi aqui mesmo, os espíritos dizem a ele: não há nenhuma utilidade em saber isto. Logo aqui na pergunta 176. Ah, mas então dá para saber quando é que os homens estão pela primeira vez na Terra? Tem alguma marca que dá para descobrir? E os espíritos respondem: não há utilidade alguma em saber disso. Saber sobre isso. Não há. Não há nada de prático que isso possa ajudar. Quando os espíritos podem responder, respondem. Quando não podem responder, dizem que não respondem por esse motivo. Por um ou por outro. O homem não tem capacidade ainda para entender. Não há linguagem adequada para transmitir a ideia que deveria explicar essa questão. Mas em nenhuma das questões você vai encontrar os espíritos dizendo assim: não, isso é mistério de Deus. O senhor fica quieto aí que já está sabendo bastante para o seu tamanho. Então, os espíritos respondem: ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, no mesmo mundo, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Ele pode viver em um outro mundo do mesmo nível que a Terra? Pode ou não pode? Pode. Daquele mundo, ele pode pular para um outro que seja do mesmo nível que aquele em que ele estava? Pode. Agora, ele precisa passar por todos? Não. Olha a diferença. Não existe uma regra que diz: vai ter que passar por todos os mundos do nível A para depois ir para o nível B. Como também não existe uma regra que diz: você vai viver 584 reencarnações no mesmo mundo e aí você vai para um mundo diferente. Também não existe. Ou seja, nós poderemos habitar o número de mundos idênticos em evolução que seja necessário para que nós evoluamos. Mas isso não significa que são todos. Como também você pode voltar várias vezes no mesmo mundo, porque em cada uma das reencarnações você estará vivendo em uma situação diferente, culturalmente, socialmente, intelectualmente, fisicamente, sexualmente, materialmente, moralmente. Se em uma vida nós passamos por etapas e em cada uma delas nós aprendemos um pouquinho, até que de repente a vida nos coloca numa outra situação, e daquela situação, depois de um tempo, ela muda a gente para uma outra, e a gente passa 80 anos de uma vida e ainda não aprendeu quase nada. Cada uma das vezes que a gente renasce, e é esse o mecanismo da reencarnação, você poderá desenvolver a sua personalidade, ou a personalidade essencial, em aspectos que até então você não tinha desenvolvido. Nós já aprendemos, e vamos voltar, que temos que desenvolver nosso espírito em duas áreas. A área da intelectualidade, que primeiro é desenvolvida, e depois a moralidade. Primeiro desenvolvemos a intelectualidade, depois desenvolvemos a moralidade. É uma regra lógica isto. Porque os conceitos morais são abstratos. Enquanto que os conceitos intelectuais, eles partem do concreto. Você só desenvolve o abstrato quando compreende o concreto, quando desenvolveu o raciocínio. E se isto é deste jeito,
Você tem que viver tantas quantas sejam necessárias, vidas que te capacitem intelectual e moralmente. Por isso que você vai ter uma experiência em que você será quem manda. Outra que você será quem realiza. Outra que você será quem obedece. Outra que você será quem é escravizado. Nas diversas etapas, e em cada uma delas você estará aprendendo alguma coisa. Por isso é que você pode renascer várias vezes no mesmo planeta, ou até em outros planetas iguais. Mas a regra não é assim. Olha, você tem que renascer em todos os planetas do nível A e só depois vai para o nível B. E também a regra não é assim. Você tem que renascer no planeta A até que ele acabe. Então você fica lá, fica lá. E quanto falta ainda para a Terra acabar? Não, ela tem mais 5 bilhões de anos pela frente. Ai, meu Deus, mas eu pensei que eu estava melhor. Tem que esperar esse tempão todo. E vai lá. E vai, e vai, e vai. Você já virou um santo, já está, né? Flutuando sozinho. Você não precisa de veículo, de carro, de nada, mas tem que vir da Terra, porque a Terra, você vai ter que ficar aqui até ela acabar. Não, também não é assim. Nenhuma, nem outra coisa. Os planetas, como as escolas, têm uma função. Quando aquele nível não tem mais função para você, você não precisa mais estar nele. Mas ele continua com função para outros, que ainda não chegaram no nível que você já chegou. Portanto, continua sendo uma sala de aula boa, mesmo que para você ela já não ensine mais nada. Daí você vai para uma outra, onde você será um aluno iniciante, onde você será um novato, não é? Pergunta aqui, Vanderlei, por favor. André, esses mundos estando no mesmo nível, eles têm características diferentes. Você diz características físicas. Sim. Essas características facilitam ou dificultam o melhoramento do espírito que neles estão? E os espíritos podem também se tornarem mais simpáticos, afins a um desses mundos, ou tanto faz para o seu adiantamento? Ô Selma, se você sair do Brasil e se mudar para o Japão, por exemplo, você aqui tem um hábito alimentar. Você come a sua comida tradicional, aquela que você gosta. E vai chegar no Japão e vai ter que fazer o quê? Comer peixe cru, sushi, sashimi, aquelas coisas que você nunca pensou que ia comer no Brasil. Então você tem a opção. Ou você come, ou você emagrece. E emagrece, e emagrece, até que vai ficar deitada para o resto da vida debaixo da terra. Quando você vai para o Japão, naturalmente que o primeiro período de adaptação é doloroso, porque você tinha hábitos, não só alimentares. Não porque lá seja pior do que aqui, ou que aqui seja melhor do que lá, é que são coisas diferentes. Você não se afeiçoou, você não conhece. Então você sofre no começo, você passa por situações que você, mas eu comer isso. Pior se você fosse para a China. Come miolo de macaco, olho de crocodilo, gafanhoto, formiga saúva queimada, frita, assada. Não comem você enquanto você está encarnado vivo e pode reclamar, porque se não reclamar, é capaz de te comerem. Então, isso significa o quê? Você não vai morrer de fome, você vai ter que se virar, você vai comer alguma coisa, porque você agora mora no Japão. Você vai ter que aprender a desenvolver o seu paladar com a comida que eles têm lá. Vai ter que pôr molinho, vai pôr shoyu, vai pôr molinho primavera, aquele molinho agridoce, vai procurar um jeito. Vai fazer com que a sua estadia lá, você precisa comer. É da necessidade biológica. Então o que acontece? Nos diversos mundos que estão no mesmo nível, você terá diferenciações entre culturas, entre estruturas físicas,
Todas elas possibilitando o espírito em prova e expiação passar por aquilo que ele precisa. Mas pode ser que em um você tenha que comer peixe cru, em outro você tenha que se alimentar de frutas silvestres, de outro jeito. Isso são apenas variações, num exemplo, que não corresponde a isso em outros mundos, né? Pode existir mundos em que as leis físicas não sejam como as nossas, em que o corpo funcione de outra forma. Cada um dentro de um nível próprio da sua construção biológica ou geológica. Mas o espírito que nasce aqui e o espírito que nasce lá estarão tendo que passar pelas experiências comuns. Quando você vai à Revista Espírita, do ano de 1868, lá você vai encontrar um relato sobre o planeta Júpiter. O espírito Bernard de Palissy faz um relato de como é a vida em Júpiter. E também em outros números da Revista Espírita você terá algumas informações. E engraçado que, segundo o relato destes espíritos que estão já em Júpiter, que segundo também a revelação dos espíritos, é um planeta mais avançado da nossa família solar em evolução, é o mais evoluído. Em Júpiter, eles estão lá, segundo a informação que o Espírito nos dá a Kardec, existem em Júpiter, creio que 4 ou 5 diferentes grupos civilizatórios que vivem em Júpiter. Você vai pensar, então por que não é um só? Todo mundo está muito evoluído, está todo mundo muito bom, muito perfeito, não sei o quê. Porque mesmo nos padrões evoluídos, existem variações. Você pode pegar um aluno da 8ª série, e ele já chegou na 8ª série. Já conseguiu vencer todos os graus para chegar na 8ª série. Ele sabe bem mais do que o aluno do 1º ano. Mas se lá na 8ª série você vai chegar e perguntar para o professor, todos aqui são excelentes alunos? Eu falei, pelo amor de Deus. Olha, aqui se salvam os 4. O meião aí, mais ou menos. Agora, lá o fundão é uma tragédia. Ou seja, no mesmo nível que todos conseguiram chegar, você terá discrepâncias entre a capacidade de cada um, a facilidade do aprendizado, a sua capacitação em resolver questões próprias daquela série. Então, falando agora do planeta Júpiter, nós aprendemos que há povos ou civilizações que vivem separadas umas das outras, mas não com essas lutas que na Terra são muito comuns. Eles se respeitam, eles têm princípios que os tornam irmãos, eles têm hábitos diferentes, mas em nível de evolução, todos eles respeitam o mesmo padrão. Uns são mais avançados, outros são menos avançados, mas eles têm condições de estarem todos na mesma série. E, entre eles, nós vamos encontrar a definição que esse Espírito dá a respeito de que, se o homem mais inteligente que está na Terra fosse para Júpiter, qual seria o posto que ele teria em Júpiter? O mais capacitado, o mais inteligente homem da Terra. E o Espírito responde que este homem, que está neste nível na Terra, em Júpiter, seria um macaco. Um macaco. Olha, eu queria ser macaco. Eu deixaria, né? Pode voltar para trás, André, mas você vai ser macaco em Júpiter. Ô, bala, pode me levar já. Tá esperando o quê? Sem ser o mais inteligente, sem ser o médio inteligente, quase não sendo inteligente, eu aceitaria até ser formiga em Júpiter. Não é? Nós já fizemos uma palestra sobre isso, está lá no nosso site. Você está preparado para ser macaco em Júpiter? Porque nós não estamos. Nem para ser macaco lá. Tá aí, Ana Paula? Já achou ou não?
A Ana Paula, coitadinha, ela fica desesperada. Ela fica, esse cara não para de falar, ele dá tiro para todo lado, ela fica lá correndo atrás. Ela é pequenininha, mas é multifunção. Geralmente os pequenininhos são assim, já notaram? Eles não param, né? Pulam. O professor de primário é que fica louco com eles. Eu acho que é um pouco para cima, viu, Ana Paula? Tá aqui. 53. Palestra 53. Você está pronto para ser macaco em Júpiter? Lá no site Mensagem Fraternal, você terá a palestra 53 falando sobre esse tema. Então, Selma, os diferentes níveis de encarnados... Morreu aí, Leandro? Ele está pensando como é que ele vai ser grandão desse jeito, um macaco em Júpiter. Acho que ele vai ser um orangotango lá em Júpiter. Né? Ó, levanta aí, Leandro. Levanta para o povo ver você. Vai lá, Leandrão. Olha o tamanho de você encontrar um macaco desse tamanho em Júpiter. Tá louco. Bem, nos diferentes mundos, portanto, você terá alguns hábitos ou algumas estruturas diferentes, testando outras coisas. Mas, depois de você ficar 20 anos no Japão, por exemplo, talvez você comece a falar, nossa, aqui tem cada coisa bonita. Lá no Brasil tinha umas coisas boas também, mas aqui tem o Festival da Cerejeira. A cerejeira, o povo para o que está fazendo e vai sentar embaixo da cerejeira. Ah, eu acho tão linda a tradição japonesa, o respeito dos japoneses pelas suas tradições, o respeito com que eles se tratam, a cultura, você começa a se afeiçoar àquilo. E é isso que é o bonito no ser humano inteligente. Porque não existe nenhum lugar da Terra onde tudo seja perfeito. Nem onde tudo seja errado. Você vai encontrar coisas boas em toda parte, vai encontrar coisas ruins em toda parte. Por isso, quando você desenvolve a sua capacidade positiva, você começa a assimilar coisas boas de todo lugar onde você passa e não se preocupar com as coisas ruins. Mas quando você não desenvolve isto, tudo que é ruim te marca. E você reclama de tudo que você não tem, tudo que aconteceu de ruim, tudo que te fez sofrer, em qualquer lugar, na casa, no trabalho, na família, em um outro país. Por quê? Você só vê o que não é bom. Então, o bonito no ser humano é ele desenvolver essa capacidade de adaptação e de enriquecimento com todas as coisas positivas que ele aprenda. Não importa onde ele esteja. Agora, nós vamos viver muito tempo e vamos ter que fluir para muitos outros caminhos para que a gente possa se lembrar, por exemplo, eu gostei a minha encarnação 4.344, essa mesmo foi boa. No lugar onde eu estava, eu nunca mais esqueci. Quero ver se volto lá naquele lugar, porque olha, peixe daquele tipo, na telha, eu nunca comi em nenhuma outra encarnação. Não vai ter jeito, eu vou pedir para voltar. Antes de ir para um mundo melhor, eu vou pedir para passar umas 10 encarnações só lá, para me fartar do peixe na telha. Porque depois eu vou para uma encarnação que eu não vou precisar comer. Mas já imaginou que sofrimento? Já imaginou a dor de alguém acostumado com a picanhona mal passada, assim, gordurenta? Ter que sair daqui e ir para um plano espiritual onde só tem caldinho reconfortante, sopinha. Já pensou? Você que está aí, né, em Nice, que está em Chaville, na França, o país do gourmet, o país dos temperos, o país da delícia. Imagina, você é acostumado a comer todos esses acepipes tão cheio de... Vocês já viram? O cara vai no restaurante, ele vai ficar pobre e com fome, mas ele vai comer o restaurante francês. Ele vai ficar pobre porque custa o olho da cara e vai ficar com fome porque o cara vem, o restaurante inteiro vem, todo mundo marchando com aquela bachela de prata, põe um pratão assim, e aí o cara levanta coisa assim com toda a cerimônia, toca o hino da França e tem 2 azeitonas e uma folhinha de alface. Ui! Maravilha! Que fome que eu vou passar hoje. E então, eles têm que fazer 200 mil pratos, né? Cada prato enche uma cárie de um dente.
né? Vai pondo um aqui, outro ali. E no fim você diz, ai, como foi bom eu comer tudo isso. Imagina essas pessoas, foie gras, né? Escargot, e não sei o que, patê, e queijo. Aí morre. Aí vai pro lado de lá. Chega do lado de lá, que horas que é o patê? Você tá no umbral, meu, qual é? Patê de lamê, tá bom assim? Lodô. Que tal? Lodô, tudo bem? Lamê ou lodô? Imagina o desespero do cara que não entende como são essas coisas, passando fome do lado de lá. E tem muitos que reclamam quando são resgatados pelos espíritos amigos e vão para as suas pousadas nas colônias, eles se queixam. Quando você lê o livro Nosso Lar, por exemplo, você vai ver que houve um período na cidade em que o povo reclamava de tudo, eles queriam ter comida parecida com a da terra. E eles faziam um tipo de mercado negro com as entidades trevosas que ficavam do lado de fora da cidade. O governador era muito bonzinho. Sabe essa história de ser bonzinho, tontinho, que por ser bonzinho todo mundo acaba passando por cima? E então, graças a isso, o povo reclamava e ele bonzinho deixava. Não, tudo bem, vamos ser democráticos, fazer a democracia funcionar. Quem quer trabalhar em Nosso Lar, levanta a mão. Ninguém lembra. Tá bom, então ninguém trabalha. Quem quer comer caldinho reconfortante, levanta a mão. Ninguém levantava. Tá bom, então vamos abolir. O que vocês vão querer? Javali, bem passado, mal passado, não importa, a gente quer. Era o que as pessoas que vinham do umbral queriam comer. Arroz, feijão, batata, bife. Porque eles, no plano espiritual, se comportavam como se fossem encarnados. E isso vai acontecer conosco. Então, já pensaram você chegar do lado de lá, esganado de vontade, de pegar uma panquecona com bacon, um desses pratos que você, um mata-fome daqueles, talharine, aquele, eu sei que já tem gente lambendo os beijos aqui, ó. Aquele macarrão, naquele molho suculento, delicioso. Você chega lá, aí chega o espírito e fala assim, toma, pode tomar isso daqui e segura a água na boca. É o remédio, para você não ter fome. E fica o espírito, não engole, porque está falando muita besteira. Mas teve que fazer o quê? Tiraram aquele governador e puseram um outro. E esse outro governador foi, trabalhando para tirar o vício dos espíritos. E não aqui estamos falando só de vício de fumar, vício de beber álcool. Estamos falando de vícios de comer, exigências que nós, por muito menos, reclamamos, por muito menos não gostamos. Que alguém nos tire certos privilégios. Então, lá, o mundo espiritual teve que tomar uma medida. E o mentor, o governador da cidade, ficou, por 30 anos, trouxe espíritos das esferas superiores para ensinar o povo a se alimentar da água, das emanações da atmosfera, da respiração. Imagina o seu almoço. Você está esperando o frangão, o frango xadrez, depois a salada, depois a sobremesa, queijo Minas com doce de leite, goiabada cascão, depois o cafezinho, e o cara chega e põe em cima da mesa um cilindro de oxigênio. Seu almoço. Como assim? Está aí dentro. Pode respirar. E aí vai estar a batata, o bife, o Romeu e Julieta e o cafezinho, não sei, mas você imagina. Ninguém gostou.
ele demorou 30 anos para conseguir fazer as coisas voltarem aos indivíduos, espíritos se tratarem como espíritos. Porque a maioria de nós se trata como homem, como corpo vivo, querendo isso do lado de lá. Isso está no livro Nosso Lar, de André Luiz. E foi só quando, depois de 30 anos tentando, explicando, facilitando pessoas a irem fazer estágios em outras colônias mais avançadas, para que elas entendessem a vantagem de você se desmaterializar, é que o ministro ou o governador proibiu todo tipo de contato com o mundo externo, ligou todas as baterias de defesa, fechou todas as portas de saída e de entrada de Nosso Lar e decretou que todo mundo tinha que viver pela respiração e pela água. Só. Esse era o seu almoço, sua janta. E foi aí que, de verdade, todo mundo percebeu a melhoria dos padrões vibratórios em relação ao que era antes. Por isso existem mundos nos quais a pessoa vai continuar gostando das mesmas coisas. Mas, na medida em que ele vai progredindo, e esse é um progresso verdadeiro, ele naturalmente vai olhando para trás, como a gente olharia, por exemplo, de os tempos em que nós fomos coiote. Todos nós já vivemos no reino animal inferior. Todos nós. Você também. Você lembra de quando você era coiote, que não podia ver uma carcaça, aquelas carcaças podres, todo mundo brigando por um pedaço do osso, da carne, do couro, e você ia lá, que era o seu banquete? Então, você olha isso hoje, dá até ânsia. Meu Deus, eu já comi esse negócio, eu acho que não, esse negócio de reencarnação não deve estar certo. Eu sinto o cheiro de feijão azedo, eu vomito. Imagina passar perto de uma carcaça e ficar debruçada lá brigando pelas entranhas podres. Tá louco? É, mas nós já passamos por isso. Já vivemos em etapas assim. Hoje você não tem nenhuma saudade. Como quando o espírito melhor, você também não terá saudade dessa ligação com este tipo de evento. Você poderá voltar lá com uma outra atividade, com um outro desejo, como por exemplo, vieram para a Terra Mozart, Leonardo da Vinci, Bernard de Palissy, entre outros, Victor Hugo, vieram ao mundo para ajudar o mundo a ser diferente. Tiveram que comer aqui as comidas que os homens comiam. Você vai para uma aldeia na África, você vai para uma tribo de índios na Amazônia e vai querer que eles façam para você um Big Mac. Só como Big Mac. Você vai ter que comer o gafanhoto que ele trouxe para o almoço, o peixe cru que ele pescou ali. Você não vai poder reclamar, eles vão achar que você tem que comer e gostar ainda. Para que você não vire a refeição no próximo dia. Então, é claro, você tem que se adequar a este mundo onde você está. E isso passaram todos os que vieram para a Terra. Mas não significa que eles vão querer ficar aqui para sempre. Ah, não, eu gostei tanto de lá. Ai, adorava andar com sandália, com taxinha. Ai, meu sonho era voltar a andar pisando nas pedras, no espinho daqueles caminhos poeirentos do deserto. Talvez você tenha coisas boas para lembrar disso. Mas não significa que você vai querer voltar só por isso, não é? Aqui, Wanderlei, o Edir. O André, eu acho que você já falou sobre esse assunto, mas eu não me lembro a resposta. Sobre a questão de alguns povos que estão, de alguma maneira, alguma época no mundo, na Terra, aliás, mais avançados. Você tem povos isolados. Seria encarnações, reencarnações coletivas de espíritos de outro mundo? Poderia explicar dessa maneira? Porque não falando um indivíduo. Falando de uma sociedade inteira que teve, em algum momento, extremamente desenvolvidas e depois também acaba desaparecer na América Central, aqui na América do Sul mesmo. Poderia explicar como reencarnações de espíritos mais evoluídos ou de outros povos que vieram para cá, mas coletivamente, não individualmente? Algumas delas sim. Algumas delas sim. Porque eles têm a função de acelerar o progresso do mundo para onde eles são levados. Outros
continuam no mundo, reencarnando em outros povos, porque ainda não aprenderam tudo o que precisavam. Continuam tendo que ensinar, permanecem aqui. Vamos supor que aquela civilização originária desapareça. Eu estou falando, vamos pegar astecas especificamente. Como? Astecas especificamente que... Bem, nós não temos uma referência histórica, não temos profundidade na civilização mesoamericana e sul-americana, mas estes povos, não só o Azteca, os maias ou outros povos que estiveram nessa região, eles eram extremamente desenvolvidos para o seu tempo, não é? Quando Paris era uma cidade que se chamava Lutécia, não é? Pela lama, que as pessoas se afundavam, nós tínhamos cidades na região da América Central e América do Sul que tinham 1 milhão de habitantes. Viviam em grandes comunidades. Agora, naturalmente, de repente elas desaparecem. De repente elas deixam de existir. De repente, povos civilizados chegam e as dizimam com toda a sua civilidade, não é? Dentro do padrão de civilidade que eles se consideravam. Agora, certamente que estes povos, como cultura, eles estão afinizados e que, por alguma situação evolutiva, podem ter voltado para a sua origem, podem ter desencarnado e se extinguido, ou podem ter uma parcela voltado, outra parcela renascida em outros povos, e ajudando assim no desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. Mas não é incomum nós encontrarmos alterações, como por exemplo a cultura egípcia. Vocês já imaginaram, eu sempre cito isto para você que está pensando, você já imaginou, por exemplo, um dia você chegar em Minas Gerais e pedir um pão de queijo e ninguém souber o que é isso? Pão de queijo? O que você está falando? Está falando outra língua? Você veio de onde? Não, aqui não é Minas Gerais? Sim, senhora, que Minas Gerais, uai. Então, eu quero um pão de queijo. Mas isso não existe aqui, seu moço. O senhor tem que... De onde que o senhor tirou essa ideia? É absurdo, não é? Não é um absurdo você chegar em Minas Gerais, em qualquer lugar, pedir um pão de queijo e ninguém souber o que é aquilo. Mas você já pensou você chegar no Egito e não conseguir de ninguém uma explicação para aqueles desenhinhos na parede? Um monte de desenho na parede. Passarinho, ave, peixe, onda. E o povo ficava olhando, não é legal, né? Olha aqui, parece que o passarinho está batendo no urso, no ibis, no outro bicho. Tem uns que estão envolvidos por outro ciclo. Quer dizer, nenhum egípcio sabia para que servia aquele monte de bichinho lá na parede. Como é possível que não houve nenhum tipo... Fica quieta aí, não houve em nenhum lugar do Egito uma extinção do povo. Não houve. Não existe na história um momento em que diz assim, até aqui veio o Egito, morreu todo mundo. Ficaram 100 anos sem população. Aí então começou a aparecer um aqui e formaram de novo o povo egípcio. Não existe isto. O povo continuou sendo egípcio desde os primórdios das primeiras pirâmides, das primeiras dinastias faraônicas até o dia de hoje. Como é possível que o mineiro não saiba fazer mais pão de queijo? E que um egípcio não entenda o que a língua do seu ancestral agora não é mais inteligível. O que ela dizia? Precisou de um francês decifrar isto porque alguém teve a feliz ideia de, numa mesma pedra, escrever o mesmo texto em 3 idiomas da época. Esta possibilidade
fez com que, por aproximação, por comparação, na chamada Pedra Roseta, Champollion conseguisse identificar um mecanismo que podia dar algum sentido, comparando o grego com estas escritas. Não foi nem um egípcio. Por que isto? Porque certamente tiraram todos os espíritos mineiros de Minas Gerais e levaram embora. Todos os espíritos mineiros que sabiam fazer pão de queijo, voltaram para o mundo de queijo, de onde eles haviam vindo. E os espíritos que foram nascendo lá em Minas, nenhum deles sabia o que era queijo. E como não tinha ninguém para contar para eles, e os poucos que ficaram foram largando e não foram mais, contando as tradições, ela se perdeu. E os mineiros de então não sabiam mais fazer pão de queijo. Como os egípcios de então não sabiam mais construir pirâmides, não sabiam mais entalhar a rocha, não sabiam mais construir monumentos e não sabiam mais a escrita do próprio país. E isto se explica, Edir, exatamente por um processo de retorno de um núcleo importante dessa população que tinha estes conhecimentos e que não precisou mais permanecer na terra para o seu ponto de origem. Porque se eles tivessem ficado na terra, o que nós encontraríamos? Pirâmides como aquelas em outro lugar. Vamos supor que todos eles tivessem renascido na Antártida. Aí chega o pesquisador lá, Amundsen, vão lá no Polo Sul, vão encontrar o Polo Sul. Chega lá, no Polo Sul, tem uma baita pirâmide daquelas enormes feita de gelo. Quem constrói na pedra, para construir no gelo é muito mais fácil, Arruma uma serrinha lá, não precisa nem de 20 anos para fazer. Faz uma piramidona daquela enorme, polida, linda, maravilhosa. Se eles tivessem ido para o Polo Sul. Mas existem pirâmides em outros lugares. É verdade, existem pirâmides em muitos lugares da Terra. Mas como as do Egito, só no Egito. As pirâmides astecas, as pirâmides maias, as pirâmides chinesas, são todas diferentes. A ideia é básica, a ideia é parecida, mas são outras construções. Então isto pode acontecer sim. Então aquele grupo civilizatório que veio para ajudar na fomentação da inteligência, agora voltou para o seu país, para o seu mundo de origem. E deixou aqui o quê? A marca da sua presença, sem que ninguém agora consiga saber qual é o mistério, qual é a tradução, qual é a chave que abre esse cofre, sem que tenham deixado de ser egípcios. Isso é uma das coisas que nós encontramos em várias histórias civilizatórias da Terra. Mas também encontramos personagens que viveram num povo e este povo, com o seu núcleo essencial, sofreu uma transferência para uma outra região. Então já contamos aqui, isso nos está muito bem explicado no livro A Caminho da Luz, por exemplo, que os povos fenícios que viveram naquela região do Oriente próximo ao que hoje é chamado de Palestina e que tinham acesso às navegações, ao comércio, como povo, foi transferido para a região da Península Ibérica, entre Portugal e Espanha. Aqueles seres que criaram uma civilização típica daquele arrojo marítimo, da capacidade de comerciar, de trocar. Quando precisou o mundo expandir-se, ele foi em grupo civilizatório transferido para uma outra área que permitia a ele ativar todas estas potencialidades em uma condição muito mais ampla. Encontraremos também o espírito ateniense, as almas que viveram aquele período luminoso da história ateniense, transferidas para a região da Lutécia, da Gália, na qual desenvolveram-se e ajudaram os que estavam lá a se desenvolverem.
transferindo o mesmo conceito, as mesmas buscas, a luminosidade da inteligência para aquele período luminoso que desabrochou depois com o iluminismo, os filósofos franceses, a modificação dos conceitos da humanidade, a Revolução Francesa por liberdade, igualdade, fraternidade, etc, etc. E é claro, Atenas era um ovo. Hoje, a França é uma nação muito mais volumosa, mas os conceitos que aquele grupo civilizatório transfere para lá atraem espíritos com aquela mesma inclinação. A mesma coisa acontece com Esparta, cujo estilo de vida disciplinado, militar, rigoroso, é transferido para a região do Reno, onde se estabelece a Alemanha. E ali os povos germânicos desenvolvem e cultivam os mesmos princípios ou valores parecidos da disciplina espartana. Atenas desapareceu como tradição cultural. Esparta sumiu no mapa. Mas brotaram a França, a Alemanha, Portugal e Espanha, e o Império Romano, que dominou a terra conhecida de então, com a sua praticidade, sua organização, toda a sua capacidade de administração, é transferido nos espíritos que compunham este núcleo para a região anglo-saxã, onde na Inglaterra vão desenvolver todas essas virtudes e vão construir, não o que é hoje, mas o que já foi, o maior império que o mundo já viu. O Império Inglês, que abarcava terras em todas as áreas do globo conhecido, de forma a que no Império Inglês o sol nunca se punha. Transferindo uma parte deste contingente para o que hoje é os Estados Unidos, no mesmo princípio, no mesmo conceito. Você observa os símbolos romanos. Todas as legiões romanas carregavam um pedestal com uma águia. E você observa os símbolos americanos. A mesma águia dos romanos. E vão encontrar, sim, similitudes na moeda. Roma impunha o padrão monetário. Roma impunha o exército. Roma desenvolveu as linhas de comunicação pelas estradas. Nós temos hoje a mesma coisa. O padrão monetário. O padrão da língua dos romanos da época, o latim, que era falado em todo o império, transferido para o inglês, espalhado por toda parte. O exército que chegava com rapidez a todos os pontos do Império Romano, agora que chega a todos os lugares do Império do mundo. As linhas os tráfegos, não é, da época de Roma, pelas estradas, que até hoje ainda existem, transformados hoje nas grandes linhas de comunicação e nas grandes estradas, que não ligam apenas os Estados Unidos a ele próprio, mas fazem com que ele crie todo um conjunto de teias tecnológicas, cobrindo o império que está ao redor do mundo. Quando você faz este paralelo, você entende que aqueles seres que ocupavam aquelas civilizações iniciais, criaram com a sua inteligência, suas características, padrões que depois são transplantados com eles para outros núcleos que serão mais favoravelmente influenciados. Se levasse Atenas para a Floresta Negra, se levasse os espíritos atenienses para o interior da Germânia, eles seriam trucidados. Eles não estariam preparados para enfrentar a rusticidade de um local para seres embrutecidos.
para serem disciplinados. E se levasse o espírito espartano para desenvolver a inteligência, a cultura na região da Gália, eles acabariam massacrando a cultura, pisariam em tudo e tornariam aquilo lá um grande lodaçal. Porque não estavam afinizados uns com os outros. Por isso é que o mundo espiritual que governa todas as coisas, eles vão colocando quem vai podendo ampliar as coisas, como é o caso dos portugueses e espanhóis, que são os que desbravaram praticamente todo o mundo nas navegações. O que faziam os fenícios? Agora, como portugueses e espanhóis, atirados no oceano, para descobrir novas terras, para não terem medo, estavam preparados para isto. Quando o mundo tem que sair do centro do Mediterrâneo, que era o centro do mundo, para ampliar-se para outras fronteiras, é assim que os espíritos amigos vão colocando todo este processo para andar. Por isso, Edir, acontecem essas coisas que você citou, mas acontecem estas outras também, em que no mesmo grupo civilizatório, aqueles conceitos são também vão fecundando outras áreas, para com isso a Terra toda acabar beneficiada. Dúvidas? André, nessa mesma linha, se você faz essa análise retrospectiva do que passou, se é o mundo espiritual que controla tudo isso, a gente pode prever essas movimentações espirituais também para frente, não apenas fazer uma análise retrospectiva, se isso aconteceu de mudança ou reencarnações de grupos em determinadas posições. Isso aí tem uma certa continuidade, como você disse, olha, tem que acontecer isso, não é citado aqui, tem que ir para lá. E para frente, para trás é fácil falar, e para frente. Para frente, o que nós observamos é que os espíritos, eles têm, e os homens já estão desenvolvendo isso, uma visão que constata que todos os movimentos históricos, eles são cíclicos em espiral ascendente. Então, fatos que aconteceram em épocas retrógradas tendem a ocorrerem novamente em épocas mais avançadas. E é por isso que, observando o mecanismo sociológico, o mecanismo evolutivo, os espíritos têm como, projetando como nós somos, visualizar o que vamos ser. Você não precisa ser médium, você que está em casa também, não precisa ter vidência nenhuma, para, por exemplo, projetar para o seu filho um futuro brilhante. Caso ele não morra prematuramente, caso ele não fique doente, impossibilitado de seguir a sua tendência. Como também você é capaz de prever para o seu filho um futuro difícil, por ver nele defeitos que ele não quer vencer pelo esforço. Então, estas situações que o pai ou a mãe são capazes de detectar facilmente ao observarem o filho, ele pode ver, não adianta eu forçar esse menino para ele ser médico, ele não gosta de estudar, ele não tem boa memória, ele gosta de se divertir. Se eu obrigá-lo a ser médico, ele será um péssimo médico, ele será frustrado. O que eu posso permitir, o que eu posso estimular que ele seja? Sei lá, um pulador de paraquedas. Um artista desses que gosta de embrulhar a estátua da liberdade. Ele é inventivo. Você pode, então, tentar ajudar o seu filho a ser aquilo que ele pode ser de forma melhor. Assim também os espíritos fazem conosco, colocando as coisas olhando para frente. Mas, naturalmente, o que ocorre? Você é empresário, você tem uma empresa, você tem um projeto. Você sabe que em 3 anos você tem que desenvolver um produto, testá-lo, colocar em linha de produção e nesse meio tempo arrumar para quem vender. Você faz um planejamento de 3 anos. Você está sendo Deus. De uma certa forma você está brincando de Deus.
Você tem que levar em consideração, claro, planos econômicos, tempestades, coisas que não estão no contexto. Mas, se tudo estiver andando normalmente, você será capaz de desenvolver um produto em X tempo. Ué, nós não estamos planejando, porque já disseram que vai ser aqui, não é a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Parece que as coisas vão, nessa área vão furar. Mas, se nós tivéssemos essa prudência, e se alguém tiver essa coragem, nós teremos o quê? Nós teremos já nos preparando para que no dia em que vai haver a abertura, tudo esteja pronto. O que você está fazendo? Você está antecipando as etapas para que aquilo no futuro, esteja acontecendo. A mesma coisa se dá em processos evolutivos, de grupos civilizatórios. Espíritos, vamos dizer assim, os empresários de Deus, que têm sob sua responsabilidade grupos para evoluir, para dar-lhes condições de melhorar, eles geralmente têm um período. E eles sabem como que o processo evolutivo ocorre. Saindo do plano animalesco até chegar ao plano angelical, todas estas fases ele vai ter que passar. Do mesmo modo que o pai sabe que o filho vai passar pela fase em que ele é totalmente, desprotegido. Depois vai passar pela fase em que ele já começa a andar sozinho, mas você tem que vigiá-lo. Depois vai passar pela fase em que ele começa a se achar muito importante, aí que é pior ainda. Depois entra a fase da adolescência, que ele é safado, que ele é bandidinho, que ele mente, que ele te engana. Você sabe como funciona. E você vê o seu filho fazendo tudo o que você já fez, e tem que fazer de conta que você não está entendendo. Ou tem que dizer para ele, moleque, para de fazer cena aí que eu já sei, eu já fiz tudo isso que você fez. E me dei muito mal. Agora, come essa abobrinha aí que vai ser boa para você. Não faz manha não. Os espíritos então, eles olham a gente, entendendo que nós vamos precisar desse tempo todo, e por isso eles colocam um projeto civilizatório, um projeto evolutivo, que passe por todas essas etapas. Agora, eles mergulham os melhores para ajudar a que a coisa acelere, para que a coisa vá em frente. Porque é preciso, em cada uma dessas etapas, dar uma acelerada, não é? Se a gente deixar por nós mesmos, a gente vai comer brigadeiro no café, no almoço, na janta e antes de dormir. Então precisa ter cárie, precisa ter diabetes, precisa ter alguém que nos ensine como são os mecanismos metabólicos, para mostrar que brigadeiro não é bom para comer todo dia como refeição. Senão a gente vai querer isto. Dê para a criança que mama no peito uma mamadeirinha só de leite com açúcar. Dê para ele e depois no dia seguinte volta com o peito para ele para ver se ele quer. Olha, só mesmo criança que nunca comeu nada para beber leite de mãe. Porque ele não tem outra opção. Ou é a fome, ou é leite materno. Porque, olha, qualquer coisa é melhor que leite da mãe, em termos de gosto. Então, se oferece para ele água com açúcar, ele vai querer água com açúcar, não quer mais o leite, nunca mais. Mas faz parte da fase de evolução do ser. Então, assim também é como que os espíritos vão. Então, certamente, Edir, estas almas já viram a nossa etapa evolutiva. Já viram, olha, nós estamos chegando agora no nível da razão, agora é a hora de ser responsável. Então você chega para o seu filho e fala, olha meu filho, você agora tem 18 anos, agora você é responsável por você. Você fala, até aqui eu estava sempre do seu lado, continuo do seu lado, mas agora se você fizer besteira, quem vai para a cadeia é você, não sou eu. Ah, você quer fazer coisa errada? Eu já te ensinei o que é certo e o que é errado, agora a escolha é sua. Não venha dizer que você não sabia. Ou seja, há um momento em que você solta o filho, para ele ser gente por ele mesmo. Isso faz parte do processo evolutivo. Então, para frente, Edir, os espíritos que estão nos orientando, eles sabem quais as possíveis opções, dependendo da nossa escolha. Então, se você tem um filho e sabe que ele vai se empenhar, ele vai querer ser um profissional X, olha, ele vai se dar bem. Agora o outro que não quer, esse vai se dar mal.
Agora, eles tentam ajudar a gente a sermos os melhores que pudermos no tempo que a gente tem. Mas e quando acabar esse tempo? Por isso que, por exemplo, na história do Geraldo Lemos Neto, que nós lemos aqui na semana passada, na quinta-feira, quando conversou com o Chico e o Chico lhe disse o que é que ele, Chico, tinha como uma visão do futuro, ele explicou para Geraldo, e Geraldo contou na edição da Folha Espírita, que a humanidade tem, desde que o homem pisou na Lua, 50 anos de moratória para que o seu futuro possa ser encaminhado na direção luminosa ou possa ser uma volta a um período bastante doloroso, se escolher, por exemplo, uma conflagração nuclear nos próximos 50 anos, a contar de junho de 69, quando foi que o homem pisou na Lua. Então, os espíritos estão empenhadíssimos em fazer com que a raça humana, no período final destes 50 anos, que vai, segundo a cronologia que Chico apresenta, terminará em 2019, não estrague não estrague a obra na hora de colocar a antena. Não é? Construiu a casa até que bonitinha, mas aí foi pôr a antena de televisão e demoliu a casa inteira, que é o que está faltando a gente fazer. Se 50 anos se passaram, ou 42 anos se passaram, e faltam só 8, os espíritos estão empenhados em que nós aproveitemos estes últimos 8 anos, ao invés de nos destruirmos em uma guerra nuclear, nós cooperemos para que a humanidade vença este prazo, tolerando um ao outro, que é aquilo que, segundo Chico disse, Jesus colocou como condição para dar ao ser humano mais 50 anos de prazo. Nestes 50 anos que as nações se suportem umas das outras. Se conseguirem fazer isso por 50 anos, o homem estará admitido à condição de pertencer à família, à civilização galáctica, à civilização estelar, como mais um povo que poderá fazer parte dela. Mas se nesses 50 anos nós escolhermos um outro caminho, vai ser doloroso, vamos ter muitos problemas, e vai levar mais ou menos 1000 anos para nós recompormos, com a humanidade que restar, a estrutura que hoje poderíamos chegar em 8 anos, se não houver uma guerra. Ou seja, opções. O mundo espiritual nos deixa, vocês já são adultos. E o que fazem os espíritos amigos? Ficam falando conosco, vamos fazer o bem, pare de brigar com o seu vizinho, não deseje o mal do próximo, não coloque mais lenha nessa fogueira, nós temos que apagar o fogo. Cada um de nós é chamado a fazer isso. Não pôr fogo, não jogar gasolina. Das nossas vibrações, nós poderemos interferir nas vibrações que nos envolvem. Então também para frente, só que neste caso, no caso em que nós estamos agora, Edir, como nós já atingimos um grau de raciocínio que nos capacita para decidir nosso destino, os espíritos não podem puramente dizer assim, não, daqui a 30 anos eles vão entrar num buraco tão feio que só dali 500 é que eles vão sair. Não, daqui vai passar 1000 anos de idade média, mas vai chegar o momento em que cansados eles vão começar a se desenvolver de novo. Eles não têm como dizer mais isso, porque agora é uma decisão espiritual que nós já temos capacidade de tomar, como povo, como núcleo evolutivo, como raça humana. É claro que as nações mais avançadas serão responsáveis pelas atitudes que estiverem adotando. Ninguém vai poder pôr a culpa, em Serra Leoa por ter começado a Terceira Guerra Mundial. Nem os espíritos. Será a responsabilidade de quem poderia ter evitado e não a evitou. Responsabilidade espiritual. E isso vai repercutir no que vai acontecer com estes povos depois, do lado de lá. Mas, para o futuro, a projeção não pode ser, vai ser assim. Não, nós temos que levar em consideração o que ele vai escolher para ele.
Como você não pode dizer para o seu filho, você vai ser médico, se ele quiser ser artista de circo. Aí fala, tá bom, tchau, eu vou ter que ser médico, então tudo bem, matricula aí e me espera. Eu vou dar a volta ao mundo com o circo, quando eu voltar, quem sabe eu já sou médico. Ele te larga falando sozinho e vai fazer as trapezistas dele lá, os trapézios que ele quiser pular, até que ele se satisfaça com isso. Porque chega o momento da razão em que o espírito tem que ser respeitado. Tá bem? Nós agora vamos então passar às perguntas. Quantas coisas interessantes, não é? Nós aprendemos em uma única questão, veja só. 177, parte B. Perguntas de hoje. Tiago Pereira, de Campinas. Como ficam as afinidades e famílias espirituais quando o espírito tem o merecimento de reencarnar em um mundo mais avançado, deixando sua família espiritual para trás, quando essa não acompanhou sua evolução na mesma velocidade? Bem, Tiago, a família espiritual não se dissolve. A família espiritual, ela é algo que vai se ampliando. Quem garante a você que você já não tem amigos lá da sua família espiritual nesse lugar? Não é? Gente que já fez mais rápido o que a gente ainda não fez. Do mesmo jeito que você vai deixar alguém para trás, pode ser que alguém já nos tenha deixado para trás, no processo evolutivo. Agora, não é um deixar para trás eterno, não. É um deixar para trás até quando eles quiserem. Porque não há ninguém que os impeça de seguir na evolução por onde nós estamos indo. O fato de estarmos num outro orbe não significa que nossa ligação com eles acabou. Como também não significa que cessaram as afinidades porque o filho morreu ou porque o pai partiu para o outro lado da vida e agora não está mais aqui para abraçar a criança. Não, continuamos juntos, continuamos no processo evolutivo. Nós é que temos um vício, e não me refiro a você, Tiago, me refiro ao ser humano, um vício que é o de ficarmos como donos das pessoas. Nós queremos ter controle sobre os outros. Nós não aprendemos que nossos filhos não são nossos filhos. Que nossos maridos e nossas esposas não são nossos maridos nem nossas esposas. Nós não nos relacionamos com eles como de verdade deveríamos, que é considerá-los como nossos irmãos. Não. Nós queremos ser donos, queremos criar aquela coisa, aquela casca, aquele domínio. E então sofremos. E então ficamos com essas dúvidas. Ah, mas e se eu for para um outro mundo, o que vai ser do Juninho que ficou aqui? Ué, vai ser filho de Deus. Ele vai crescer, você quando puder voltar vai vivê-lo, ele quando puder ir para lá vai te encontrar. Normalmente. Se, por exemplo, você tem um parente, um irmão gêmeo, que não quer estudar, por causa dele, você vai deixar de estudar? Não, ele quer ficar lá, jogando búrica, jogando bolinha de gude. Mas você quer ir para a escola. Aí ele fica, você vai para a escola. Ou você vai ficar jogando bolinha de gude com ele só porque ele é seu irmão gêmeo. Vocês têm que ser ou sábios ou burraldos, porque são gêmeos. Não, cada um escolhe o seu caminho. É claro que você vai ter que depois trilhar por uma estrada que ele não vai te acompanhar. Mas essa é a escolha dele. De lá onde você estiver, você tentará ajudá-lo. Você tentará estimulá-lo, você tentará mostrar para ele coisas boas. Como ele pode ser que te ajude também, com a simplicidade, a que a gente aprenda a não ser tão ganancioso, a não ser tão assim, maluco por querer progredir materialmente. Às vezes são essas pessoas que vão nos ajudar a pôr o pé no chão novamente. Então, a vida não termina com uma única existência. Nós vamos continuar sempre nos relacionando com estes irmãos e irmãs que continuamos amando. Tá bom, Tiago? Obrigado pela sua pergunta. Mais alguma pergunta, Ana Paula? Oba, só essas perguntinhas que hoje nos chegaram. Esperamos que vocês, não seja pelo frio, que estejam aí com os neurônios meio tremendo, não querendo sair da cachola, não é? Na próxima semana, estaremos tratando da pergunta 178 do Livro dos Espíritos. E aproveitando que ainda temos alguns minutos, nós gostaríamos de dizer a vocês que colocamos na nossa página no YouTube algo muito interessante. Nós temos uma declaração, um pronunciamento do administrador da NASA. E você que está em casa, que tem
acesso à internet com computador, você poderá ver, bastando que digite lá na área onde você coloca os endereços eletrônicos, www.youtube.com/TV Alvorada Espírita. www.youtube.com/TV Alvorada Espírita. Você vai ver aqui, o Gaspar está trazendo a câmera para você poder ver. Abaixa um pouco, Ana Paula. Isso. Você vai ver aqui a página da TV Alvorada Espírita no YouTube. Aqui, você tem, logo de cara, você está vendo aqui, a televisãozinha onde você poderá, acionando este símbolo, você dar início à transmissão daquele pronunciamento. E como podem ver, nós tivemos o cuidado de colocar, já que ele está falando em inglês, colocar aqui embaixo a tradução em português do que ele está dizendo. E ele está tratando de nos alertar, ou de alertar a família NASA, a família dos cientistas, dos funcionários, dos familiares dos funcionários, todos os que têm emprego na NASA, para que tomem as precauções necessárias frente ao imprevisível, para que tenham em suas famílias mecanismos de fuga, ou lugares onde possam se esconder, ou rotinas que tenham combinado entre si para casos de emergência. Alguns vão dizer, e é verdade, que os americanos eles são meio fanáticos, são meio malucos por esses negócios de segurança. Mas se você vai ver com atenção o que ele está falando, essa mania de segurança, é muito suspeita que tenha vindo desta maneira, não é? Vindo, inclusive, de uma pessoa de alto nível da administração científica americana. Give me a few minutes just to talk to all of you in our NASA family about emergency preparedness. NASA recently participated in a FEMA exercise called Eagle Horizon that was a part of a continuity of operations and government exercise that we do annually. And I became aware of some things that concern me about our family preparedness, and I wanted to talk to you very briefly. You know, we in NASA, we're an incredibly unique organization. We're the only agency in the federal government that's responsible for the safety and well-being of people not only here on Earth, but off this planet. So my experience in the astronaut office, my experience as an active duty Marine, always talked about the importance of family preparedness and to make sure that we had a viable family support program. And I have concerns that ours right now is not as good as it ought to be. So what I'm asking all of you in the NASA family, whether you're out on the West Coast, here on the East Coast, along the Gulf Coast, up on the Great Lakes, think about the natural disasters that could occur in your area. Think about attacks that could come like 9/11 from outside forces, and talk to your family about your work and what they need to do to prepare for the unforeseen. Develop a family preparedness plan in your house. Have an emergency supply kit available. Most people who live along the Gulf Coast always have an emergency kit for hurricanes. I'm not sure whether people out on the West Coast think about earthquakes and the like, but have an emergency supply kit at your home. Think about a family communications plan. Where are we going to meet if an emergency occurs and we're all over town? What are we going to do? Are we going to call each other on the cell phone? Just think about those things. If you have pets, think about a pet preparedness plan. How are you going to make sure that they're taken care of when you're spread all over the place? And then if you have family members who have special needs preparedness. The most important asset for us to successfully complete our mission is that our people, our families mainly, are taken care of so that we can come to work and feel good that if an emergency arises, our families are going to be taken care of. So I would ask you again, sit with your families, think about what you would do in an emergency situation.
I hope that you'll embrace and support the Family Preparedness Program as we all get better prepared to deal with these emergencies. Know your stuff. Know what it is that you're going to do. Know what it is that you want your family to do if an emergency arises. But most of all, be prepared. Em outubro de 2010, um outro documento oficial onde escritórios do governo estão promovendo ações de preparo para afastar corpos que podem cair na Terra, corpos celestes, cometas, pedras, seja lá o que eles imaginem, ou tomar medidas que venham a resolver os problemas, inclusive em nível internacional, que surjam de uma queda desse tipo. Isto, no dia 15 de outubro de 2010, 2 meses antes de ser declarado ao público a descoberta do cometa Elenin. Em dezembro, o astrônomo amador Leonid Elenin informou que descobriu um corpo estranho, que está se aproximando muito da Terra. E os cientistas que estão pesquisando isto, fizeram cálculos e descobriram que todos os últimos grandes terremotos que assolaram a humanidade coincidiam com o alinhamento entre o cometa Elenin, a Terra, o Sol e eventualmente algum outro corpo do nosso sistema solar. Todos estes grandes terremotos, esses eventos coincidiam. E agora que interessante é o seguinte, estes eventos, o terremoto do Japão, o terremoto do Chile, o cometa Elenin estava a 6 unidades astronômicas da Terra. 6. A distância dele da Terra era tão grande que era o equivalente a 6 vezes a distância da Terra ao Sol. 6 vezes. Se você multiplicar 6 vezes, o cometa Elenin estava lá, quando ele se alinhou com a Terra e com o Sol. Nós tivemos terremotos de 8 pontos, 7 pontos, Christchurch, terremoto do Chile, terremoto do Japão. No terremoto do Japão, no terremoto de agora, 11 de março, o cometa Elenin estava a 2 unidades astronômicas e um pouquinho longe do Sol. A distância da Terra ao cometa Elenin era 2,3 ou 4 unidades astronômicas. E nós tivemos o terremoto do Japão de 9 pontos. Agora, no dia 27 de setembro, será o próximo alinhamento do cometa Elenin com a Terra e com o Sol. Nesse dia, o cometa Elenin vai estar a 0,38 unidades astronômicas de distância da Terra. 27 de setembro de 2011. Se você pegar a distância da Terra ao Sol e você dividi-la por 3, esta terça parte será a distância que o cometa vai estar de nós. Então você começa a juntar todos esses detalhezinhos, e por mais malucos que sejam os americanos, que têm mania de segurança, que têm mania disso, têm mania daquilo, você começa a ler o que esse cara está falando com outros olhos. É claro que ele não poderia dizer assim, vocês se preparem que o cometa vai passar, não vai ficar alma sobre alma, pedra sobre pedra, vocês têm que se virar para não morrer, vocês que se virem. Não pode falar isso. Claro, nem é função de nenhum governo amedrontar o seu povo. Mas
E se você estivesse no navio e o comandante falasse para você assim, "Ô, você sabe onde é que está o salva-vidas? Hã? Você já pensou nisso? Você está no naviozão, inafundável lá, maravilhoso, né? Aí você cruza com o comandante, ô fulano, que bom encontrar com você. Olha, eu vou falar uma coisa para você, não é nada especial. É importante todos os exercícios que nós fazemos aqui para você saber como é a saída do navio. Mas você já procurou ver onde está o seu salva-vida? É um exercício. É bom você... Por que você já não anda com o salva-vida? Não é estranho que o comandante pergunte para você onde é que está o seu salva-vida? Por que você não veste o seu salva-vida? Por que você não arruma um kit de sobrevivência? Que você tem que conversar com as suas famílias, com seus parentes, com seus entes queridos, inclusive com seus bichos, para você ter um plano de sobrevivência para os animais de estimação, para as pessoas com deficiências especiais. Todo mundo tem que estar mais ou menos conectado para saber o que fazer. Então, nossa função não é de amedrontar você, mas isto são fatos. Nós não estamos interpretando. Nós não estamos dizendo, é o fim do mundo, agora você está danado. Não. Nós estamos dizendo, olha, está aqui para você ver. Está aqui. Leia. Aceite aquilo que você achar que é conveniente. Mas, se for o caso de ser o fim, não morra como um burraldo. Não morra como um tonto. Não morra como um ignorante. Se conduza como alguém que está se preparando para isso. Não que seja o fim da humanidade, ou o seu fim, o meu fim, não. Nós vamos continuar vivendo sempre. Mas você vai entender como os espíritos estão preocupados em nos ajudar a que a gente aproveite a última hora da última hora. Para que nós não fiquemos repetindo defeitos, que nós lutemos para nos melhorar. O nosso objetivo é este. Está aqui para que você possa, no site do YouTube, youtube.com/TV Alvorada Espírita, assistir e ler o que está escrito. Porque nós fizemos a tradução para o português. E se você tiver alguém que quiser mandar este e-mail, mandar o endereço, você estará ajudando essa pessoa a meditar sobre isso. Ela pode te xingar, pode falar que você é fanático, pode falar que você está ficando maluco, mas deixa ela falar o que ela quiser. Mais importante é que ela fique pensando. E se não for? Não é? E se não for? Você está dando a essa pessoa a chance de pensar. Assim também com os outros links que nós temos na nossa página do YouTube ou do andreluizruiz.com.br, onde você terá muitos outros vídeos interessantes, explosões solares, os OVNIs ao redor do Sol constatados, fotografados pelas sondas estéreo, pela sonda Sorro, pela sonda SDO, as explosões solares gigantescas. Hoje, Estados Unidos e Inglaterra desativaram parte do seu parque elétrico para preservar das explosões solares algo da sua estrutura de transmissão de energia, que poderia queimar se estivesse funcionando, como podem queimar transformadores pela ação das partículas que vêm com o vento solar, ionizadas e atuando na nossa ionosfera. Essa vamos dizer, o problema menor que podemos ter é dar uma pane elétrica. O menor de todos. Nós tivemos agora uma tempestade que fez com que, por exemplo, em Minas Gerais, casas ficassem sem energia, cidades inteiras sem energia por 4, 5 dias. Só com ventinho, umas árvores que caíram. Agora você imagina, e isto está preocupando os cientistas. Está preocupando, tem cientistas aí que não sabem como vai ser. Estão alertando assim, sorrateiramente. Sua mãe subiu no telhado. Conhece aquela história, né? Quem tiver ouvidos e ouvir, escute. Agora, não se esqueçam que não se trata de uma transformação material apenas. Trata-se, segundo as previsões dos espíritos amigos, de uma transformação de caráter da humanidade.
Portanto, não adianta só você pensar, eu vou me matar porque assim eu fujo disso. Não, você não foge, porque isso vai atingir os espíritos tanto quanto os vivos na carne. Os vivos fora da carne estarão sujeitos ao mesmo processo. Agora, se você se mata, ainda vai para lá no prejuízo, né? Porque já bateu o carimbo de que você é incompetente, está querendo fugir. Nós dissemos isso aqui na segunda-feira. Nós avisamos assim. A Polícia Federal está aí, vai fazer uma devassa em todos aqui, em tudo que vocês têm nas bolsas. Vai entrar. Daqui a pouco alguém levanta assim, posso ir no banheiro? Ou dá uma folguinha, pula a janela e sai correndo. Achando que ao pular a janela e sair correndo, lá fora não tem ninguém da Polícia Federal esperando. Esse cara que fez isso, precisa ser revistado? Precisa? Com certeza não precisa. Porque já está fugindo. Porque alguma coisa não deve ser lá muito positiva a benefício dele. É a mesma coisa com o suicida. Ah, se matou, puxa, já é devedor, já confessou a dívida. Agora, se estamos aqui, não é para a gente fazer buraco embaixo da terra, vou ficar aqui quietinho, voltar a exercitar minha encarnação 5.348 da outra vida como topeira. Antes de eu ser o ser humano, era minhoca, lacraia, fazia buraco. Não, você veio aqui para ser um espírito com condições de enfrentar as dificuldades e fazer o bem, apesar disto. É agora que nós estaremos provando isto. Quando as coisas parecerem muito difíceis. Por isso, não desanimem, não se entristeçam. Vejam isto como uma honra. O Senhor nos deixou vir à terra agora, não para ser um peso para ela, mas para a gente ajudar a que outros sobrevivam ao naufrágio. Não importa quando aconteça o naufrágio. Pode não ser agora, pode não ser em setembro, pode não ser em dezembro, pode não ser em 2012. Não importa. Se nós aprendermos a fazer o bem e fizermos o bem, nós podemos morrer em qualquer dia. Porque aí já não é o dia que vai ser importante. O importante é você já ter vivido, ter melhorado. Isso é que vale. Por isso, quando você assistir estas coisas, medite na grandeza de Deus e como você é importante na terra hoje, fazendo o que deve, segundo Jesus pediu que fizéssemos. Leia o capítulo 20, o trabalhador da última hora. Essa é a hora em que nós estamos. Como falou Chico, como falam os Espíritos, este é o momento em que nós podemos, de verdade, testemunhar quem somos, espiritualmente falando. Até agora tem muita gente querendo ser rica, querendo ser bonita, querendo ser grande, querendo ter poder. Mas tudo isso só mostra o que a pessoa ainda não é. E para isto, para ser isto, não precisa mais da terra. A terra não aguenta mais a geração dos ratos. Outros planetas precisam de ratos. Outros mundos piores precisam de ratos. A terra passou dessa etapa. Quem ficar na terra tem que ser um pouco melhor do que rato. Vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Obrigado, Senhor, por aquilo que nós podemos compreender acerca de nós mesmos e das belezas da evolução que nos esperam. Sabemos que o bem não deseja o mal, que o amor não faz sofrer por gosto, que o amor ama e resgata o ser amado. Mas também sabemos que o ser amado precisa querer resgatar-se, que precisa também não desejar sofrer. E é isso que precisamos aprender. Tantos espíritos se devotam à nossa elevação, que nós precisamos perguntar se nós também nos amamos o suficiente para desejar a mesma coisa para nós.
que saibamos aproveitar cada dia, não como quem espera o fim, mas como quem começa. Como quem, junto com o sol, que é a alvorada da esperança, levanta da cama e diz: hoje eu vou fazer alguém feliz. Como um projeto. Hoje eu não vou me irritar, nem vou irritar a ninguém. Hoje eu vou fazer todo o bem que estiver ao meu alcance. E viver cada 24 horas, cumprindo esta tarefa, nos permitirá viver o tempo que nos resta da melhor maneira. Obrigado, Jesus, pelos espíritos amigos que nos envolvem, por aqueles que nos querem amparar, que compreendem nossas fraquezas, nossos erros, e mesmo assim não nos deixam de amar. Possamos, nesta noite, enquanto o corpo descansa, aprender mais coisas no mundo do Espírito, fortalecendo-nos, desenvolvendo-nos, para que quando a gente acordar, se a bondade de Deus nos permitir até amanhã chegar o nosso ser, a gente possa viver com a qualidade que talvez até hoje não tenhamos vivido. Não viver por medo de morrer, viver por amor à vida, amando os que estão do nosso lado e os que pudermos abarcar com nossos gestos. É assim que deixamos a prece silenciosa de Pai Nosso, com a qual nos despedimos do estudo desta noite. Pai Nosso,